citados nele, mas não é dos 66, um é o livro da consciência, porque tudo que nós fazemos para Deus, Deus vai medir a nossa consciência e a nossa intenção. O segundo é o livro das obras, que todo pastor que trabalha na casa de Deus está escrito diariamente as suas orações, as suas visitas e as suas intercessões. Então, dito isso, eu quero dizer para o pastor Nestor que todo o esforço que ele tem desprendido para conduzir esta congregação está escrito no livro de Deus, e o Senhor vai recompensá-lo. Não é o pastor Elias, não é o pastor Diego e nem o pastor Emerson, é o próprio Deus que recompensa. Eu vou um pouco mais além para a gente iniciar a mensagem. Todas as vezes que um pastor se coloca de joelho dobrado para orar pelos membros, o primeiro a ser visitado é ele e sua família. Tem alguém da família do pastor Nestor aí? Recebe, meu filho, em nome de Jesus. Amém? Eu estou representando o pastor Elias, irmãos. O desejo dele é estar com vocês aqui. Pensa num pastor amoroso, é o pastor Elias. Já me abraçou, ele costuma me beijar no rosto. Eu falei, rapaz, eu vou te chamar de pai, porque você está toda hora me beijando no rosto. É um pastorzão abençoado. E eu quero pedir diante de Deus para vocês aqui, não durma hoje sem orar pelo pastor Elias. Amém? Amém, irmãos? Vocês conhecem ele? Acho que sim, né? Que Deus possa vos abençoar. Agora abre a sua Bíblia, sem demora. Em Provérbios, capítulo 16, verso de número 3. Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3. Você achou? Diga amém. Amém. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Vou repetir para que você grave na tábua do coração. Está lá na tela. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos estarão estabelecidos. Amém? Senta glorificando o nome do Senhor. Eu prometo ser bem breve, irmãos. Só peço um pouquinho da atenção dos irmãos aqui. Nós estamos diante de um livro conhecido como o livro da sabedoria. Este livro da sabedoria, ele traz alguns autores, sendo que 70% do seu livro é do rei Salomão, filho do rei Davi. O restante do livro de Provérbios, ele é escrito por homens, a qual a Bíblia vai dizer que 700 anos antes de Cristo, compôs alguns dos provérbios. E há na teologia o apontamento de um homem por nome chamado Lemuel, que também escreveu provérbios, mas nos dias de hoje aponta que Lemuel é o mesmo Salomão, mas com outros nomes, com outro nome. Quando nós observamos o livro de Provérbios, olha aqui para você não perder essa. Quando observamos o livro de Provérbios, ele tem um tema, do início ao fim, só um pouquinho menos o fundo. Ele tem um tema do início ao fim, e o início dele começa em 1,7 dizendo: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ele repete em Provérbios 9:10 dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele ainda vai mais além. Em Salmos 111:10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, trazendo para nós hoje. Tem pastor que prega sem orar, tem irmã que canta sem orar, tem líder que lidera sem orar, tem pastor que lidera sem orar, mas Deus ainda tem compromisso com aqueles que têm temor
diante da sua liderança. Você está aí, pode dar um glória a Deus? O livro de Provérbios, irmãos, quando você olha, ele é um contraste. Ele não é um conto de história. Ele vai vir sempre trazendo comparações. Que comparação é essa? Do sábio para quem não tem sabedoria, do bem para o mal, do que tem, do que não tem, do homem para a mulher e da mulher para com o homem. E este contraste ele vai nos ensinando. Ele também é o livro lido, entendido e praticado em todas as religiões na face da terra. Mas apesar de alguns o ter como amuleto, ele não é amuleto para ninguém. Você está entendendo? Diga amém. Porque tem gente que abre a Bíblia em Salmos e em Provérbios e deixa aberto dentro de casa, do serviço, do emprego, e está dizendo, Deus vai me proteger. Não vai. Pastor Diego está pregando heresia? Não. O povo de Israel batia no peito e dizia, ei, o templo está na nossa nação, e Deus não trará destruição. Mas Deus levanta Jeremias e vai dizer, ei, ainda que o templo esteja em Jerusalém, haverá um cativeiro de 70 anos. Deus está dizendo, Deus não trabalha com amuleto, Deus trabalha com fidelidade. Você pode dizer isso para o teu irmão? Pega aí na mão dele e diz assim, Deus trabalha com fidelidade, irmão. Porque tem gente pensando que a prova não vem por ser parente de crente, por ser filho de crente, filho de pastor. Mas Deus está dizendo, tu pode ser filho de pastor, tu pode ser neto de missionária, tu pode até ser parente de irmã de coque. A prova pode vir para a tua vida se tu não tiver fidelidade. Só quem está entendendo, diga amém. O livro de Provérbios, ele vai apresentar a sabedoria como se fosse uma mulher. Diminui só um pouquinho, irmão, o som está muito bom, mas está daquele jeito. Eu não sei se é porque eu não estou me ouvindo. E aí ficou bom, rapaz, você é 10. Minha filha está aprendendo, tá? Quando você estiver com os dedos cansados, você chama ela, eu trago ela para cá. Ela canta, louva e acompanha o pregador, tá? Ei, olhe para mim. O livro de Provérbios vai apresentar a própria sabedoria como uma mulher em Provérbios 7,4 e vai dizer, ó sabedoria, tu és uma irmã, apontando para nós que nós temos que ter sabedoria em todas as fases de nossa vida, apontando também para dizer que a sabedoria é algo que não nos deixa errar. E se nós erramos, é porque nós não temos sabedoria. Olha que coisa. A sabedoria, se está presente na nossa vida, nós não erramos. Mas se está ausente, a gente erra. Já viu isso? Aquele momento de furor que você pega, acaba pecando, acaba errando. A ausência de sabedoria naquele momento. Mas quando você pega aquele momento de furor e substitui pela sabedoria, você não erra, não peca, você fala, meu Deus, me saí dessa situação, é porque a sabedoria do Senhor está contigo. Olha que coisa linda, quando nós observamos a sabedoria dita em Provérbios, nós vamos ver que no Oriente Antigo, todas as grandes civilizações, sábios, que para tomar decisões o consultava. O que dizer de José no Egito? Todas as vezes que grandes decisões eram tomadas, chamava-se José para auxiliar nas decisões. Todas as vezes que a Babilônia ia tomar decisões, chamava Daniel e seus 3 amigos para tomar decisões. Por isso a Bíblia, a minha e a sua, vai dizer, a sabedoria habita na multidão de conselhos. Ô glória! Por isso tem gente errando, porque toma decisões sem pedir conselho para quem pode dar conselhos. Me permita algo prático aqui. Eu era líder de jovens há uns 15 anos atrás, e a irmã queria ir morar e amigar com o jovem.
Aí ela pega uma pessoa que estava desviada e pergunta: eu posso namorar, eu posso amigar? E a pessoa que estava desviada falava: se você ama, vai. Olha que pilantra, irmão. Aí você tem que entender que além de pedir conselhos, você tem que saber para quem pedir. Não vai pedir conselho financeiro para quem está quebrado, irmão. Você está aí? Diga amém. Não vai pedir conselho amoroso para quem está com a vida amorosa destruída. Não vai pedir conselhos ministeriais para quem está brigado com o ministério. Olhe para o vosso pastor, olhe ele como representante do céu e tenha conselhos com ele. Você está aí? Diga glória a Deus. Agora entenda, quando nós observamos a respeito da sabedoria, nós precisamos entender que a sabedoria de Deus na nossa vida é para a glória dele. Repita comigo: toda sabedoria é para a glória de Deus. Oh, coisa linda, irmão. A minha Bíblia vai dizer, pastor, que Deus visita Moisés e os artífices do Antigo Testamento para a construção do tabernáculo. Sim ou não? Sim. E aí Deus dá sabedoria para eles, para a construção do tabernáculo. Oi, irmão. Para quem estuda a Bíblia, que coisa linda foi o tabernáculo. Que na época não tinha desenvolvimento da ciência, sim ou não? Sim. Aí a minha Bíblia e a sua vai dizer que Deus visita os construtores do templo na época de Salomão. Aí eu te pergunto, existe o templo de Salomão em São Paulo, que foi construído pelo mesmo tamanho do templo de Salomão de Israel. Já foi uma obra difícil de tecnologia. Você imagine há 1600 anos atrás Salomão construindo o templo. Como é que levanta uma pedra pesada e coloca no templo? Deus dando a sabedoria para quem estava construindo na época de Salomão. Agora olhe para mim para você não perder essa, senão você vai para casa perdido. Quando da inauguração do tabernáculo, tanto na inauguração do templo, a glória de Deus desceu do céu. Oh, glória! Ele enche o tabernáculo com a glória dele, ele enche o templo de Salomão com a glória dele, e ele não aponta para os construtores, mas vai dizer: ei, aonde houver sacrifício no tabernáculo, aonde houver adoração no templo, ali a minha glória vai manifestar. Aí tem meia dúzia, obrigado pastor, aí tem meia dúzia de pessoas porque tem um conhecimentozinho pequeno, quer que tenha toda hora, está te elogiando. Ei, irmão, o conhecimento que te deu é Deus. Se tu louva bem é porque Deus te deu. Se tu prega bem é porque Deus te deu. Se tu dirige bem é porque Deus te deu. Se tu ora bem é porque Deus está contigo. A glória é dele. Olha para o lado e vê se o irmão dá um sorriso, porque se estiver nervoso é porque a palavra está falando com ele. Você está aí? Diga amém. Quando nós observamos o texto de Provérbio 16, quem deu esse tema foi Deus ao pastor, viu, irmão? Não foi eu não, viu? Depois, se ele for puxar meu paletó aqui, ele puxa mesmo. Como é teu nome, filho? Hã? O Gelson me protege. Olha que coisa linda. Para entendermos Provérbios 16, 3, precisamos voltar no Provérbio 16, 2. É simples. E Provérbio 16, 2 vai dizer: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Oh glória! O guitarrista está dizendo: para onde esse pastor está indo? Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos. Aqui há um milagre, entre aspas, porque nós seres
irmãos, me segura. Nós temos a prática estranha e a capacidade de nos cegar. Que é isso, pastor Diego? É bíblico. A Bíblia vai dizer: ei, irmão, antes de tu tirar a faísca do olho do teu irmão, arranca primeiro a lasca do teu. Esse texto está dizendo: ei, teu caminho para os teus olhos parece certo. Porque sabe o que acontece aqui? O líder de um departamento só vê defeito no outro, no dele não. Irmã Glória, eu sei que é difícil. Um obreiro só vê defeito no outro obreiro, nele não. O cantor, quando não canta no culto, só vê defeito em quem está cantando, nele não. Aí fica durante o ano inteiro apontando o dedo: está errado, está errado, está errado, está errado. Mas não tem condições de olhar para dentro de si e dizer: quem está errado sou eu. Irmão, vai apertar, fala para o teu irmão, tá, se segura aí. Se segura aí. Porque a minha Bíblia vai dizer em João 8, glória, da mulher pega em ato de adultério. E a mulher pega em ato de adultério, a minha Bíblia e a sua vai dizer que os fariseus pegam ela pelo braço, leva até Jesus e vai dizer: o que faremos desta mulher? Jesus, sabendo que estava preparada uma cilada para ele, vai dizer: peraí, para. Porque qual é o segredo de nós não cairmos em cilada? Qual é o segredo? Qual é o segredo? É vigiar, o irmão disse ali baixinho. Mas o segredo para não cair em cilada está em João 8. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus está no monte orando e desce do monte para ir para o templo pregar a palavra. A comunicação entre oração e Bíblia traz sabedoria na vida do obreiro para não cair em cilada. Olha para o lado, se tu entendeu, dá um glória a Deus. Fala para o teu irmão aí. A união entre oração e Bíblia leva a pessoa a não cair em cilada. Glória. Aí vem a minha Bíblia e vai dizer assim: sabendo Jesus da intenção deles, se curva no chão e começa a escrever. Glória. E quando Jesus está escrevendo, olha aqui, ele estava dizendo para os fariseus: ei, eu sou Deus ainda. Glória. Pastor Diego, como ele estava dizendo isso? Porque há um costume antigo na cultura judaica que só quem escreve com o dedo é Deus. Por isso Deus escreveu as leis na tábua com o seu dedo. Quando ele se curva e escreve, ele está dizendo: ei, tu pode não acreditar, glória, mas eu ainda sou Deus que perdoa pecados. Eu ainda sou Deus que restauro vidas. E eu ainda sou Deus que contemplo intenções erradas. Glória. Quando ele começa a escrever no chão, que coisa linda, irmão. Jeremias vai dizer assim, olhe para mim para você não perder essa. Jeremias vai dizer assim, ei, eu sou o Senhor que escrevo na areia o nome daqueles que estão perdidos. Glória. Aí vem os teólogos dizendo assim: não podemos apontar o que Jesus estava escrevendo, mas com certeza estava escrevendo o nome de cada fariseu que estava apontando o dedo para a adúltera, dizendo: ei, o teu nome está escrito aqui na areia porque tu não tem mais comunhão com ele. O teu nome está escrito aqui na areia porque não tem comunhão com ele. E aí os teólogos vão dizer: ei, de um em um eles foram embora, dos mais novos aos mais velhos. Sabe o que está acontecendo? Preste atenção para você não perder essa. Aquele que está te acusando tem pecados piores do que ele está te acusando. É forte, né, irmã? É forte.
Porque Elias, quando se coloca de pé diante de Acabe e fala que ele vai morrer, que Jezabel vai morrer, Acabe diz assim: tu és perturbador de Israel. Mas quem estava matando os profetas e profanando templos era Acabe. Ele estava com um pecado muito maior e estava acusando Elias de ser profanador de Israel. Agora você vai entender que Jesus, quando se coloca na terra, o povo chama ele de endemoniado, de beberrão, de comilão e que senta com pecadores. Mas quem estava profanando a época eram os fariseus. Às vezes quem está te apontando, te acusando, tem uma vida mais torta do que tudo. E Deus está dizendo: ei, eu estou abrindo os olhos espirituais de alguém nesta noite, para quando vier falar mal de outro, tu vai enxergar o pecado de quem está acusando outras pessoas. Porque Ele está dizendo: ei, quem tem com ele sou eu, não é você. Diga para o teu irmão, se segura aí. Olha que coisa linda, irmão. Quando nós estamos diante deste texto, aí Jesus chega para a mulher adúltera: ô glória, ô mulher, cadê teus acusadores? E a mulher diz: não sei, foram todos embora. Ô glória. E aí ele chega para a mulher e vai dizer: ei, eu também não te acuso, vai e não peques mais. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite para você? Ainda que todo mundo está se levantando para te apontar o dedo, para te acusar, eu ainda sou Deus. Ô glória. Ô glória, feche os teus olhos por um segundo, levante as tuas mãos. Deus me trouxe nesta noite para falar para algumas pessoas que a palavra afrontou o teu coração, uma acusação te chateou, te magoou, oh glória, mas Deus está dizendo: eu passo um bálsamo sobre a tua vida hoje. Palavra contrária nenhuma vai te atingir, palavra contrária nenhuma vai fazer parte da tua vida e da tua história. Ainda que outros tenham um pensamento ruim sobre ti, Deus está dizendo: tu ainda és meu filho, eu ainda cuido de ti, eu ainda zelo de ti, eu ainda cuido da tua família, e eu ainda sou teu Deus. Quem crê esta palavra glorifica. Olha que coisa linda, irmãos. Oh glória. No tribunal de homens, inocentes são condenados. No tribunal de homens, inocentes são condenados. O que falar de um homem por nome João Batista, que só pregou a verdade, mas foi decapitado na Bíblia Sagrada? O que falar de um homem por nome José, que apenas por ter um sonho, foi levado à prisão, foi vendido por seus irmãos e foi caluniado? O que falar de Cristo, que apenas veio para nos salvar, mas foi crucificado por amor a mim e por amor a você? Oh glória. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para algumas pessoas: no tribunal de homens, inocentes são culpados, mas no tribunal de Deus, culpados são perdoados. Quem já teve pecado perdoado e pode glorificar o nome dele? Olha que coisa linda, irmãos. O homem da cruz do lado de Jesus está lá. E um diz assim: se tu é Cristo mesmo, salva-te. E o outro diz: fica quieto, porque nós fizemos por merecer estarmos aqui, mas este homem nada fez. E Jesus olha e ouve a intenção e a sinceridade do coração e vai dizer para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu não sei da vida de ninguém nesta noite, mas Deus me traz a consciência que todos nós aqui fomos perdoados um dia.
Eu não sei do pecado mais perverso ao pecado mais simples. Nós fomos lavados e remidos e perdoados por Cristo. Quem já recebeu perdão e pode glorificar o nome dele, porque ele está dizendo: ei, eu ainda sou Deus que perdoa pecados. Olha que coisa linda. Confia ao Senhor as tuas. Eu não sei se essa foi a intenção, mas aqui está o maior problema da sociedade hoje. Diga comigo: ansiedade. Você manda uma mensagem 8 horas da manhã no WhatsApp. Se 8h01 a pessoa não responder, você já manda: está chateadinho comigo? Meu filho me liga 10 para meio-dia, porque ele sai meio-dia. E se dá 12:01 eu não chegar, ele: cadê você? Esse dia uma pessoa falou comigo no WhatsApp, falou assim: ei, eu posso fazer isso, isso, isso. Era 8 horas da manhã, às 9 ele mandou: se tu não quiser mais me atender, fala logo que eu procuro outro profissional. Tem gente que se você demora 1 minuto, ele já pensa que você está chateado com ele. É assim ou não é? Você marca um evento com uma pessoa, ele não dorme até esse evento chegar. É? Marca um jantar na sua casa para o pastor Diego, para o pastor Elias. 3 dias antes você não dorme mais. Cadê eles, meu Deus? Quem já viajou aqui? Quem já viajou aqui? Marca aquela viagem dos sonhos. Aí você fala: meu Deus, chega ano que vem, mas não chega a minha viagem. Agora traga para a obra do Senhor. Todo líder de departamento hoje, ou em sua maioria, está passando por uma ansiedade exagerada, que se transforma em preocupação. Se o departamento vai crescer, se a igreja vai prosperar, se Deus vai mover, ou se Deus vai salvar. Oh glória! Esta ansiedade está tomando tanta conta, que o INSS está reconhecendo a ansiedade como uma doença, afastando por auxílio doença. Existem tratamentos para pastores ansiosos. Pessoas que não vivem mais de tanta ansiedade que têm. Mas Deus vem nesta noite para dizer: confia em mim, oh glória, as tuas obras. Quem dá crescimento para esta casa não é homem. Quem dá salvação para esta casa não é homem. Quem opera nesta noite não é homem. Quem faz milagre nesta noite não é homem. E Deus está dizendo: eu já cheguei, confia em mim as tuas obras. Olha que coisa linda, irmãos. Esse que vos fala, minha esposa começou a pedir um terceiro filho. Já tenho 2. E ela falou assim: quero mais um. Eu falei: Jesus. Quem tem filho sabe, irmão. Quem tem filho sabe. Quem tem 3 sabe mais ainda. Aí na sua primeira gestação da tentativa do terceiro filho, ela abortou. E quis dar ansiedade e depressão nela. Eu fui para o joelho orar e falei: depressão, ansiedade, tu não vai invadir a nossa casa. Quando eu chego em um culto como esse, Deus toma o pastor para dizer assim: visito eu o ventre da tua esposa e coloco mais uma herança dentro do ventre dela. Glória. E será uma menina que louvará o meu nome. Oh glória. Eu me alegrei, missionária,
Mas no 6º mês de gestação, nós já felizes, nasceu um tumor no cérebro da minha filha ainda na gestação. O médico disse para mim assim: não vai andar, não vai falar e vai vegetar se sobreviver. Aí, pastor Nestor, o médico era meu vizinho, eu descia ao térreo para poder ouvi-lo. Quando eu subo até o elevador, me deu vontade de chorar, e eu ouvi uma voz audível no meu ouvido dizer assim: te chamei para pastor. Ora. Quando eu chego em casa, está meu filho chorando, meu outro filho chorando e minha esposa chorando. Botei os 3 sentados na mesa e disse assim: nós vamos orar. Deus mandou orar. E Deus vai curar nossa filha. Botei meus 2 filhos de joelho, com minha esposa sentada, com quase 7 meses de gestação, aquele barrigão. E falei para os meus filhos: bota a mão na barriga dela. Eu botei a mão e nós oramos 15 dias. O médico tinha dito para mim: vende tudo o que tem e vai para São Paulo fazer cirurgia. E eu já fiz a conta na minha cabeça: eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu vendo por tal valor, lá eu pago, e se sobrar eu faço fiado, se sobrar eu tomo empréstimo, se sobrar eu vou para a internet, se faltar. Aí quando a gente está orando, irmão, 15 dias eu fui trabalhar, eu saio do meu trabalho, o telefone toca, eu dentro do carro, pastor Nestor. Aí o telefone toca, eu atendo, ele falou assim: é o pastor Diego? Aí eu falei: sou eu. Você está parado? Eu falei: estou dentro do carro saindo, então nem liga o carro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Oh glória. Passo eu a mão no cérebro da sua filha. Tiro toda a água de dentro das veias do cérebro de sua filha. E arranco do cerebelo todo o cisto. Oh, irmão. Ninguém sabia, que eu não contei para ninguém, mas eu estava indo no hospital pegar o 2º diagnóstico. Quando eu chego lá, irmão, ninguém fala nada, aquele negócio assim grampeado, eu não podia ver, não sabia, não entendia. Mas quando eu chego no médico, o médico faz uma cara feia para mim. Eu falei: Jesus, eu estou preparado para toda notícia. E o médico diz: rapaz, eu não estou entendendo. As veias inchadas do cérebro da sua filha desinchou. A água que estava no cérebro dela foi embora. O cisto que eu tinha visto no antigo exame, hoje não tem mais. Eu não sei o que aconteceu, mas não tem mais nada. Sabe o que Deus está dizendo? Eu ainda tenho poder para fazer. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Só se você crê, levante a tua mão, porque o Eterno chegou nesta casa para te dizer: eu ainda tenho poder. Ansiedade não vai tomar conta da tua vida, depressão não vai chegar na tua casa, porque eu ainda sou Deus. Quem crê nisso, se coloque de pé. Você está aí, diga amém. Deus está presente na casa, irmão. Deus está presente na casa. E quando Ele aponta dizendo: confia ao Senhor as tuas obras. As obras aqui, cadê quem é pai? Levante a mão. Pai. Quem é mãe, levante a mão. As obras aqui são obras por completo. Deus está nos dizendo, pais e mães: tudo quanto tu faz para a tua descendência está na casa do Senhor. Confia a Deus que a tua descendência estará neste lugar. Oh glória. Obras aqui, quem tem cargos dentro desta casa? Quem tem cargos dentro desta casa, levante a mão. Deus está dizendo que
todo esforço dentro desta casa, para que a obra dele prospere. Deus está dizendo: confia nele, porque esta obra vai crescer, vai prosperar, vai desenvolver, porque ele ainda é Deus. Oh glória! Confia ao Senhor as tuas obras. Ele está dizendo: ei, o futuro teu ainda está na palma das minhas mãos. Eu controlo o universo, eu controlo o mar, eu controlo a água, e eu ainda controlo a tua vida. Eu estou falando só para quem crê, porque tem gente preocupada com o dia de amanhã, tem gente preocupada com 2026, tem gente preocupada com as contas de fevereiro, tem gente preocupado com filho, tem gente preocupado com filha, tem gente preocupado com esposo, com esposa, tem gente preocupado com ministério, e Deus está dizendo nesta noite: ei, confia em mim, porque eu ainda tenho poder. Sabe o que acontece aqui? Enquanto muitas pessoas confiam na sua própria força, tem outras que ainda confiam na força e no poder de Deus. Enquanto muitos irmãos brigam para ser presidente, vice-presidente, há 3 anos atrás eu ajoelhei com o pastor Elias, e ele dizia assim para mim: Diego, Deus me fez uma promessa. Oh glória, que eu seria pastor de Campo Grande. E eu participei, irmão, de algumas situações que eu disse: meu Deus, e agora? Mas a oração de um justo ainda pode muito em seus efeitos. E quando o pastor Elias toma posse, eu olho dentro do olho dele e disse: Deus ainda é Deus. Em 2022 para 23, eu fui dentro da loja dele e ele disse para mim assim: Diego, eu não sei o que vai acontecer, mas quando eu tomar posse, tu vai estar do meu lado sendo vice-presidente. Tem gente que briga, tem gente que vai para a rua, faz e acontece. Eu fiquei quietinho no meu canto. Quando ele toma posse, ele me liga e fala: Diego, eu quero você como vice-presidente do meu lado. E Deus disse ao meu coração: ei, chegou o tempo, chegou a hora que eu vou realizar o milagre. Sabe o que Deus está dizendo? Não tenha ansiedade, não tenha pressa. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. Só quem está fazendo esta campanha, corre aqui que eu quero orar por você. Só quem está na campanha, venha. Olhe para mim que eu já vou orar. Olhe para mim. Existe uma pergunta, irmã, que todos se fazem no início do ano. Será que este ano os meus planos vão dar certo? Será que vai acontecer o que eu estou esperando? Será que este ano o milagre vai acontecer? Olhe para mim. A Bíblia vai dizer que a promessa tardia, ela enfraquece. Nem todo mundo vence o tempo da promessa. E aí se pergunta: será que este ano é o meu ano? Oh glória!
Deus me trouxe aqui para dizer algo para vocês. Não é a vontade da terra que tem que prevalecer no céu. É a vontade do céu que prevalece na terra. É forte. Olhe para mim. Qual é o segredo de 2026? Você vai trocar a expressão Deus aprova meus planos para Deus, eu quero viver os teus planos na minha vida. Irmão, eu vou falar porque só duas deu glória a Deus. Você vai parar de dizer Deus aprova meus planos para dizer Deus, eu quero viver os teus planos. Porque, glória, porque a minha Bíblia vai dizer assim, aquilo que o olho não viu, glória, aquilo que ainda não desceu para o teu coração, são os planos que Deus tem preparado para ti, glória. A minha Bíblia e a sua vai dizer, eis que tenho pensamentos sobre vós, pensamentos de bem e não de mal. Os planos de Deus é bênção, glória. Tem gente orando por coisas pequenas, e Deus está me dizendo nesta noite, diga para a minha igreja, que eu tenho coisas grandes para eles. Espírito da verdade, fecha os teus olhos por um segundo. Fecha os teus olhos por um segundo. Enquanto você fecha os olhos, Deus vai te visitar. E eu rogo ao Pai eterno que está no céu, primeiro que te dê saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, saúde familiar, saúde emocional. Enquanto você está aqui, eu rogo ao meu Pai que visite a tua casa, o teu celeiro, para trazer prosperidade para a tua vida. Espírito da verdade, enquanto tu está aqui hoje, eu estou rogando ao Pai que te dê um 2026 próspero, abençoado e de milagres. Enquanto tu estás aqui hoje, eu rogo a meu Pai que traga a tua parentela para dentro desta casa. Enquanto tu está aqui hoje, eu rogo a meu Pai que traga a tua parentela de longe para as presenças dele. Enquanto tu está aqui nesta noite, eu rogo ao Pai que abra as portas dos céus financeiras sobre a tua vida. Enquanto tu está aqui hoje, eu rogo ao Pai que distribua diplomas de ensino superior nesta noite. Enquanto tu estás aqui, eu rogo ao Pai que traga aprovação em concursos dos melhores estaduais, federais e municipais, para tu entender que Deus ainda é Deus. Só pra impressionar, estou montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos de você orar por um segundo só. Que ainda tem vida aí. Só se você pode, ore por um segundo só. Que é o fim. A oração já não está fazendo mais parte da nossa vida, mas Deus está dizendo, eu ainda ouço oração. Existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Eu vou mostrar pra quem
achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Sinta o abraço do Espírito não limita Santo o que eu noite. vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Feche os teus olhos por um segundo, já vou entregar o microfone. Tem alguém nesta noite que quer voltar para os caminhos do Senhor? Levante as tuas mãos. Deixa eu orar por você. Volte para o seu centro não. Feche os teus olhos, um pouquinho só. Nem orei ainda. Calma um pouquinho. Você que veio aqui nesta noite e quer entregar a sua vida a Jesus, levante as tuas mãos. Deixa eu orar por você. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, o caminho é o Senhor. Você que está afastado dos caminhos dele, levante as mãos assim, ó. Retorna para o caminho, eu quero orar por você. Levante que eu quero orar. Tem alguém nesta noite, neste dia de sexta-feira, para retornar para os caminhos do Senhor? Levante a tua mão, deixa eu te conhecer. Não? Feche os teus olhos, feche. Eterno Deus, visita esta igreja com força. Toma o anjo desta igreja nas tuas mãos, cobre ele com teu sangue. Visita a sua casa, a sua família, a sua parentela. Espírito de Deus, visita cada um dos teus filhos que vieram aqui à frente. Eu não sei da sua necessidade, mas o Senhor sabe. Que eu quero profetizar nesta noite, que eles pedirão ao pastor Nestor dizendo: eu quero testemunhar. Ó Deus, eu quero testemunhar porque o Senhor me visitou com milagres. Deus, que o Senhor venha realizar um milagre na vida dos teus filhos, que o teu nome venha ser glorificado e que 2026 venha ser um ano próspero para a honra e para a glória do Senhor. Se você pode, olhe para o lado e diga: receba de Deus nesta noite.